Aleluia, glória a Deus. Você está alegre hoje à noite? Essa é uma noite de alegria, irmãos. Essa é uma noite para a gente celebrar os grandes feitos que o Senhor fez nas nossas vidas ao longo desse ano. Esse ano de 2024 foi um ano de 2025. Foi um ano maravilhoso, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida e na sua vida. E por isso nós temos motivo para agradecê-lo, para louvá-lo. Você pode levantar suas mãos, você pode render graças ao Senhor por esse ano. Aleluia. Você pode falar com Ele agora. E você pode agradecer e dizer: Senhor, obrigado por esse ano. Obrigado por tudo que o Senhor promoveu na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde. Renda graças a Ele agora. Ele é digno de receber a nossa gratidão nessa noite. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. O Senhor é bom, irmão. O Senhor é bom e fiel. E grandes coisas Ele tem feito na minha vida e na sua vida. E por isso estamos nessa noite para celebrar tudo que Ele fez, tudo que Ele produziu, tudo que Ele realizou nas nossas vidas ao longo desse ano, amém? Mas nós cremos também que Ele ainda fará coisas grandiosas, maiores ainda, no ano que vem. Quem está com essa expectativa? Amém. Diga: Deus é bom em todo tempo, amém? Você pode sentar um pouco. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero lembrar que o nosso departamento de crianças, o CVV, Crianças Verbo da Vida, está funcionando, tá? Se você trouxe sua criança, você pode levar até lá. A nossa equipe está esperando você de braços abertos, esperando a sua criança também. Amém? Vocês estão calados? Eu quero dar as boas-vindas aqui hoje a todos vocês que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Vocês que estão vindo para a nossa igreja, que são parentes, familiares. Eu queria agradecer sua presença e dizer que é um enorme prazer para nós receber você aqui nessa noite. E você sinta-se convidado a voltar e a vir mais vezes para cá, para a nossa igreja, para estarmos cultuando ao Senhor juntos. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra e um privilégio ter você aqui hoje conosco. Nós temos um vídeo do nosso apóstolo Guto Emery, juntamente com a sua esposa Suelen Emery. Eles têm um recadinho para dar para nós. Eu queria que você, por gentileza, prestasse atenção. Olá, querida família Verbo da Vida. Nós estamos aqui para celebrar o que o Senhor fez nesse ano, mas também o que Ele fará em 2026. E nós queremos, queridos, agradecer a todos que fazem parte dessa família Verbo da Vida, a sua participação, o seu empenho em fazer a obra do Senhor, envolvidos nas nossas igrejas, a todos os pastores, as suas esposas que têm pegado junto com os seus maridos na liderança dessas nossas igrejas Verbo da Vida, e somos muito gratos a todos vocês. Olha só, existe uma palavra na Bíblia que é repetida em vários versículos, se chama koinonia. Essa palavra foi traduzida por comunhão, mas ela significa também cooperação, ela significa participação e associação. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipenses, ele fala sobre o apoio, a cooperação que esses irmãos tiveram no início do seu ministério até o momento onde ele se encontrava na prisão. E eu acho tão interessante, irmãos, porque essa igreja, eles participaram, cooperaram com o avanço do Evangelho em todos os lugares. Nós também vemos outra comparação que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, que nós somos um corpo e nós precisamos trabalhar para que essa cooperação ela seja justa e ela seja eficaz no corpo de Cristo, no trabalho do reino de Deus. E você faz parte desse corpo. Nós, cada parte fazendo o que Deus colocou em suas mãos para fazer, no seu coração para fazer, cada um fazendo a sua parte, nós nos tornamos e funcionamos como um corpo. O corpo, ele não só tem um membro, ou seja, só um olho, só uma orelha, mas o corpo, ele é formado de várias partes. Então, cada uma dessa parte, ela é importante no reino de Deus. Então, você faz parte disso.
A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo falando: dou graças a Deus por tudo que recebo de vós. Sabe, irmãos, nós temos recebido muito de vocês. Não temos só dado, nós temos recebido da parte de vocês a graça para continuar fazendo o Evangelho crescer, a palavra da fé ser difundida, em todos os lugares do mundo, e você é parte integrante de tudo que a gente faz. Então, muito obrigado por todo o apoio, por toda a colaboração, por tudo aquilo que você faz e por toda a generosidade que sai da sua vida. Nós consideramos muito isso, por isso sempre oramos por você aqui nessa base de operações. Amém. Então, sejam abençoados, tenham um novo ano próspero e cheio da alegria do Senhor para você transmitir para outras pessoas. Amados pastores, nós agradecemos por todo o trabalho das vossas mãos. Nós sabemos que existe uma graça para se apoderar de vocês, para a gente fazer muito mais em 2026 do que já fizemos até agora. Há uma aceleração em Deus proposta para nós e nós vamos avançar com a tua cooperação, com a tua ajuda. Então, celebre com a sua igreja esse novo tempo que se avizinha para nosso ministério. Glória a Deus, que bênção. Está aí o nosso presidente, o apóstolo Guto Emery, sua esposa Suelen. Eu queria localizar onde é que estão os nossos líderes de departamento, vice-líderes. Onde é que você está? Fica de pé aí, eu quero ver você. Onde é que está? Aí, os nossos líderes, vice-líderes de departamento. Eu quero, em nome da nossa igreja, agradecer o seu empenho, o seu esforço, sua dedicação. Alguns não puderam vir, estão viajando, mas eu queria que vocês se sentissem honrados, abraçados por todos nós, em nome da nossa igreja, pelo trabalho excelente que vocês fizeram nesse ano e que certamente vão realizar no ano que vem. Então, uma salva de palmas para os nossos líderes. Muito obrigado. Que bênção, que honra, que privilégio ter homens e mulheres tão dedicados ao Evangelho. Amém? Cadê os nossos líderes de VC? Quem é líder de VC aqui? Fica em pé aí, líder de VC. Onde é que estão os nossos líderes de VC? Olha que bênção, só gente boa. Eu queria também agradecer em nome da nossa igreja o trabalho excelente que vocês fizeram, liderando cada grupo, não sendo só um pregador nas terças-feiras, mas sendo um pai, uma mãe espiritual, sendo uma extensão do ministério pastoral, cuidando de cada vida, de cada pessoa que está na nossa igreja. E vocês realmente são pessoas notáveis e que merecem a nossa gratidão, nosso respeito, a nossa admiração. Eu queria pedir também uma salva de palmas para os nossos líderes de VC. Que bênção, muito obrigado, gente. Graças a Deus. E ainda nessa atmosfera de honra, eu queria chamar aqui à frente a nossa diretoria e os nossos pastores, auxiliares aqui da sede. Venham aqui à frente. Graças a Deus. Que bênção. Graças a Deus. Olha aí, que bênção. Essa turma boa. A gente também queria agradecer a vocês pelo trabalho, pela dedicação de cada um de vocês. E a gente queria honrar, por tudo que vocês têm feito, realizado e promovido na nossa igreja. Vocês são realmente dignos de honra. E eu sei que cada um de nós, irmãos, de alguma forma, tem sido alcançado pela vida deles, amém? Então, em nome da nossa igreja, a gente queria honrar vocês, e agradecer a dedicação, a honra, o esforço, o trabalho que vocês têm dado, vocês têm realizado. Faltou dois, vai ter os dois ali. E você se alegra com a vida deles? Eles têm se empenhado, irmãos, e dado o máximo deles, a vida deles, para cuidar de cada um de nós. E nós temos sido molhados pela unção que está na vida deles. E eu queria que você pudesse estender as mãos para cá e que a gente pudesse orar junto por eles. Eles fazem um trabalho que muitos de nós não vemos, nos bastidores. Às vezes a gente tem que fazer visitas, temos que ir para velórios, temos que ir para lugar onde as pessoas nascem, as crianças, maternidade.
Então a gente está ali cuidando nos bastidores, no hospital, quando alguém está doente, né? Alguém está com alguma necessidade. Então, essa turma aqui que vai lá, que vai ajudar. Além das tarefas administrativas da igreja, né, a parte jurídica, a parte administrativa, financeira, que são bastidores que você muitas vezes não vê e que a gente muitas vezes está aqui comprometido. Estamos em outros horários que não são os horários de culto, para poder fazer a nossa igreja crescer e avançar e alcançar a sua vida. Amém? Então, eu queria que a gente pudesse orar pela vida deles. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos preciosos que têm dedicado sua vida, suas vidas, Pai, ao Evangelho, que têm dedicado, Pai, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, e que tem feito um trabalho excelente, me auxiliado, me ajudado, Pai. Eu sei que sozinho eu jamais conseguiria realizar algo, mas você levantou esses homens e essas mulheres notáveis para fazer a diferença nesse tempo. E eu oro pela vida deles, eu declaro, Pai, recompensas sobrenaturais, eu declaro eles desfrutando de um tempo de refrigério, de avanço, eu declaro, Pai, eles vivendo dias onde os milagres vão se manifestar numa velocidade grandiosa e eles sendo recompensados por tudo que eles têm feito. Nós oramos pela vida deles, declaramos eles firmados na Tua palavra e crescendo ainda mais em graça e em sabedoria. Declaramos eles vivendo, Pai, o Teu propósito e os planos que Você tem para eles, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Glória a Deus, muito obrigado, minha amiga, muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Marcelão. Glória a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Você se alegra com a vida desses irmãos gloriosos, nossos pastores e nossos membros da diretoria? Ei, meu Deus do céu. O que foi que houve? O que é que vocês querem? Já vai para descer aí, rapaz. Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Nós também queremos prestar uma homenagem ao pastor Assames também, né? Como diretoria da igreja, nós estamos aqui representando a nossa igreja e nós não podemos deixar de agradecer, pastor, ao senhor Assames, por toda a dedicação, por todas as instruções que o senhor tem se dedicado a nos dar, e eu acho que esse é o momento adequado, ideal, para honrarmos a sua vida, a vida desse casal. Amém, gente? Que tanto nos acrescenta, né? Que tanto nos abençoa. Então nós estamos aqui para festejar aquilo que o Senhor tem feito através de vocês e dizer ao Senhor que todos os dias nós temos muito acrescentados pela unção que vocês carregam, que nos alcança e que tem nos transformado, nos ajudado em diversos aspectos. Então nós estamos aqui para lhe dar esse presente de honra para o Senhor e para Sams. O Senhor vai receber dobrado. Uma salva de palmas para ele, gente. Te amo, viu? Vamos orar por ele, por eles, embora a Sams esteja ali numa sala, mas eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Eu queria que a Gabi orasse por eles. Essa é uma noite de festa, é uma noite de honra. E sabe que no reino de Deus, isso precisa ser muito comum entre nós. Isso precisa estar muito claro para a gente precisa desejar honrar, como diz Pedro, né? Pedro diz algo que é maravilhoso. Ele diz, olha, honre a todos. Mas a Bíblia vai nos ensinar que existem pessoas que ocupam papéis em nossas vidas e elas precisam ter uma consideração específica. Então nós estamos aqui para orar pelo Senhor e para festejar mesmo e celebrar a sua vida, em nome de Jesus. Estende tua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor Fábio, da Sames, do Theo, Pai. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de tê-los como os nossos pastores, nossos mentores, nossos líderes, nossos pais e também, Senhor, como aqueles que têm nos conduzido enquanto igreja para o plano e o propósito que o Senhor tem para essa cidade, Pai. Mas nós oramos e declaramos sobre a vida deles, Senhor, a sua boa mão, mais e mais sobre a casa deles, sobre a família, ministério. Declaramos portas abertas, Senhor, favor do alto, Pai, sobre a vida deles. Declaramos, Senhor, uma colheita multiplicada, sobrenatural chegando na vida deles.
declaramos todas as necessidades supridas, todas as contas pagas, mas declaramos o a mais da sua parte, Pai, porque eles têm servido o Senhor aqui nesse lugar, Pai, com honra, com obediência, com fidelidade, Pai. Então nós oramos, cobrimos a vida deles com fé, oração e amor. E cremos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida deles vai se cumprir. Declaramos, Senhor, presentes da sua parte chegando. Declaramos milagres acontecendo. Declaramos, Senhor, o seu poder se movendo em favor do pastor Fábio e da Samis, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que não há aquele que abandone casas, famílias, lugares por amor à sua palavra e ao evangelho, que não receba o cêntuplo ainda neste tempo. Nós cremos no cêntuplo sendo manifesto na vida deles neste tempo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente? Que o Senhor recompense vocês numa justa medida. Que bênção. Graças a Deus. Coloca ali para mim. Obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ver o que é agora. Agora é o nosso vídeo de retrospectiva. Prepara o lencinho aí. Vamos pro vídeo. Está tudo pronto aí, produção? Então preste atenção aí no nosso vídeo. Não haverá limites para o seu Deus operar aquilo que é necessário sobre você. Em 2025 nada vai faltar. Então entenda, 2025 é nada faltando. 2025 é nada quebrado. 2025 é nada fora do lugar. 2025 é absolutamente tudo completo. 2025 é tendo em sobra. Em 2025 vai transbordar. Em 2025 vai ser o ano de transbordar. É uma vida de bênçãos transbordantes que você não pode nem mesmo contar. Nós transbordamos em várias áreas, né? Espiritualmente, pessoalmente, transbordamos na nossa profissão, transbordamos em conexões. E essa palavra ela começou a repercutir e nos trazer frutos logo muito cedo. Quando em janeiro a gente estava com um carro que nós havíamos acabado de receber, quando a minha irmã veio para Teresina, eles estavam com planos de trocar de carro, estavam ainda sem saber como é que as coisas iam acontecer. Partiu dele a atitude de entregar o carro novo que ele tinha acabado de receber para minha irmã e para o meu cunhado. Então, a partir daí, as coisas começaram a transbordar. Nós entendemos que a palavra, ela de fato ia continuar operando nas nossas vidas. Assim que nós casamos, nós encontramos a casa perfeita para nós. Nós encontramos uma casa que foi primeiro aluguel, o dono construiu e colocou para alugar e nós entramos nessa casa. Nós fomos surpreendidos nesse ano de 2025 com uma proposta de venda do dono para nós. Uma proposta que foi realmente transbordante, porque ela excedia as nossas expectativas em questão de valores, em questão de prazos, e nós temos vivido um tempo realmente de favor e graça em todos os sentidos. A gente conseguiu aumentar a nossa equipe, nosso número de contratos, graças a Deus, também tem crescido. Tudo aquilo que um dia foi um monstro para a gente, o Senhor nos honrou e foi fiel, do início até o fim. Transbordar ele não vai só além dos bens materiais, né? E também bens espirituais. Então, graças a Deus, eu tive esse discernimento da palavra, do direcionamento de Deus, né, para estar entrando no departamento, para estar me envolvendo mais com a igreja, porque é fundamental a gente estar congregando. Esse ano de 2025 nós decidimos fazer o Rema e foi justamente na aula de encerramento, depois da aula de encerramento da primeira matéria, Fundamentos da Fé, o pastor Fábio saiu, ali viu todo mundo abrigado e falou: gente, chame a existência e o carro de vocês, exerçam a fé de vocês. E isso ficou
em nossas mentes. Pegamos em casa e decidimos nos mover na palavra que nós recebemos. Nosso crescimento nesse transbordar não foi só material, mas também espiritualmente, para quem nos conhece, e vê o crescimento da nossa família espiritualmente crescendo. Nossos filhos, um no departamento de música, o outro no departamento de mídia. Isso é gratificante. Quanto a mim e minha esposa, o nosso crescimento espiritual também está fluindo até hoje. E nós agarramos mesmo essa palavra, nós decidimos nos mover nisso. Nós cremos que aquilo já era real. O nosso carro ele já existia no reino espiritual e que ele só iria se manifestar no natural. E não demorou. Eu acredito que a gente já tinha terminado a terceira matéria do Rema quando o nosso carro se manifestou no natural, assim como nós estávamos crendo. Eu tive uma proposta de dobrar o segundo turno, 100% em cima do meu vencimento. E dentro do mesmo mês nós compramos uma casa excelente que o Senhor colocou no nosso coração. E foi assim uma sequência de coisas que o Senhor colocou um transbordar mesmo, muito além daquilo que a gente tinha planejado. O Senhor colocou muito mais. Ei, algo novo chegou para você da parte de Deus. Um tempo novo, a visão sendo alargada, coisas novas, uma nova influência. Um novo tempo, irmão. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você compreende isso. Mas a nossa igreja está vivendo um novo tempo. Algo novo de Deus já começou nessa igreja, na sua vida, na minha vida, para afetar a vida de outras pessoas. Em Cristo tudo já está pronto e você vai viver o melhor ano da sua vida. Aquilo que estava fechado vai se abrir. Eu declaro multiplicação, aumento, crescimento em cada área da sua vida. Agora você precisa assumir o seu lugar em Cristo. Não viver com base no que está sentindo, no que está vendo. Fazer a escolha de ficar bem. Fazer a escolha de celebrar. Você está numa festa. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor está procurando quem diga: eis-me aqui, quem há de ir por mim? Senhor, nós iremos pelo Senhor, nós estamos aqui, conta comigo. Querido, nós precisamos começar a dar respostas ao Senhor. E as nossas respostas ao Senhor não são: Pai, pode fazer que eu vou ficar assistindo. Não, é: Pai, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me pedido para fazer.
2025 não foi comum. Foi um ano em que Deus nos mostrou que poderíamos viver além da marca, romper limites e avançar sustentados pela sua palavra. Juntos, desfrutamos de ensinamentos sólidos da palavra revelada e de manifestações intensas do Espírito, que nos deram base firme para fundamentar nossa vida, fortalecer nossa fé e avançar com constância. Cada estação foi marcada por crescimento. Cada evento nos impulsionou a permanecer firmes no propósito, e em cada culto, o ambiente foi cuidadosamente preparado para que vidas fossem edificadas, curadas e fortalecidas. Crescemos em fé, generosidade e amor. Avançamos como igreja, avançamos como corpo, avançamos como família. Como resultado desse transbordar, alvos foram alcançados, projetos foram concretizados e novas obras foram iniciadas. A palavra da fé continua crescendo e correndo velozmente sobre Teresina. Assim, novas vidas foram alcançadas, discípulos foram formados e o alcance daquilo que Deus confiou a essa visão tem sido ampliado. falando com você hoje à noite. O que é impossível para você? Pensa aí, qual o desafio? É um carro que você quer? É uma casa que você quer? É um filho que você quer? É um casamento que você quer? É a sua família? O que é impossível para você? Jesus está falando para você, tudo é possível ao que crê. Por causa de uma fé posicionada, de uma geração que decidiu crer e confiar que a fé funciona, que a fé move, muda vidas, muda finanças, muda trabalho, muda o que for necessário ser mudado. Ele está acendendo essa lâmpada dentro de você. Você se veja como Ele te vê, para que você seja como Ele vê, para que você haja como Ele quer que você haja, para que você entenda que o Senhor, Ele, quando acende uma lâmpada, não tem como ela se apagar. Coisas boas estão por vir. Aquilo que você tem gerado em oração não tem passado despercebido do Senhor.
Hoje, podemos confirmar através de inúmeros testemunhos que o que vivemos ao longo deste ano foi o cumprimento exato do direcionamento que o Senhor nos deu no dia 31 de dezembro de 2024. Mais uma vez, testificamos uma verdade eterna. Quando cremos na palavra, permanecemos nela e andamos pela fé, os resultados são produzidos e se tornam visíveis a todos. Transbordar também é se tornar resposta. Nossa fé nos moveu para fora das paredes. Servimos com amor, excelência e compaixão. Cumprimos o IT, estendemos as mãos, anunciamos Jesus de forma prática, relevante e viva. Encerramos este tempo certos de uma coisa: vivemos um 2025 verdadeiramente transbordante. Um ano em que Deus fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Foi um tempo em que muitas pessoas encontraram na nossa casa um lugar para pertencer, porque aqui não caminhamos sozinhos. Somos uma igreja que vive em unidade. Somos verdadeiramente uma grande família. 2026 está às portas. Um novo capítulo está prestes a ser escrito. Novas experiências, novas rotas e novas manifestações da fidelidade de Deus estão chegando. Seguiremos firmes, alinhados com a palavra, cheios de fé e expectativa, certos de que Deus cumprirá completamente tudo o que prometeu. Graças a Deus, que bênção. Irmãos, não se trata de um ano, se trata da mão do Senhor agindo em nosso favor, amém? E esse ano foi um ano glorioso, não pelo nosso esforço, mas por aquilo que Deus promoveu, por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E nós temos muito motivo para se alegrar nele, nós temos muitos motivos para ser gratos a Ele. E aproveitando essa oportunidade de gratidão, nós vamos passar para um outro momento do nosso culto. Eu queria que a gente pudesse abrir lá no Salmo 107, verso 21. Queria que você abrisse junto comigo as Escrituras. E o salmista aqui no Salmo 107, no verso 21, ele diz a seguinte afirmação: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam ofertas de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Esse ano foi um ano glorioso, foi um ano maravilhoso, onde nós crescemos, avançamos no Senhor, crescemos financeiramente, crescemos em maturidade, crescemos espiritualmente, crescemos com a nossa família, crescemos com os nossos negócios, crescemos com o nosso ministério. E eu tenho certeza que você tem muitos motivos para dar graças a Deus, para dizer o quanto Ele foi bom com você até aqui. E eu sei também da sua expectativa para aquilo que Ele vai promover para o ano que está vindo. Então, só nos resta, irmãos, render a Ele toda a ação de graça. Só nos resta expressar a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso louvor por sua bondade e por suas maravilhas. Porque certamente Deus tem sido bom conosco, Ele tem sido fiel. E nós fizemos uma convocação para a nossa igreja sobre você trazer uma oferta especial de gratidão. Não é uma oferta comum, não é uma oferta qualquer, mas é você trazer uma oferta de gratidão, de generosidade. No verso 22 ele diz: ofereçam ofertas. Em outras traduções diz: ofereçam sacrifícios de ações de graça. Eu gosto dessa palavra sacrifício. Existe um contexto na antiga aliança onde a oferta era um sacrifício. E nada mudou na nova aliança. A oferta continua sendo um sacrifício. Não mais com animais, não mais com derramamento de sangue, mas a gente tem um sacrifício, dando o nosso dinheiro. Porque dinheiro é o nosso sangue, é o nosso suor, dinheiro é o nosso tempo, né? E a gente faz esse sacrifício. Eu queria que você pudesse ter essa noção de sacrifício. Algo que doa realmente no seu bolso, mas algo que expresse a sua gratidão. O quanto você é grato a Deus, o quanto Ele foi bom com você. Expressa isso, demonstrando através da sua oferta. Você que está nos visitando, por favor,
Fique livre, você não é obrigado a dar, como ninguém aqui é obrigado a dar, não se sinta constrangido, mas se você tiver no coração de também trazer uma oferta para o Senhor, tenha certeza que de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher, e a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, então certamente haverá uma colheita generosa e abundante sobre a sua vida. Então quero convidar você a fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor, uma oferta generosa, que você possa mesmo expressar a gratidão por aquilo que Ele fez esse ano e também por sua expectativa por aquilo que Ele vai fazer o ano que vem. Amém? Então separa aí a sua oferta. Nós temos aí os mecanismos, tem o Pix na nossa igreja. Se você não tem ele ainda, está aqui. Acredito que você que é membro dessa igreja, você já tem ele aí no seu banco digital. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito e débito, da maneira que ficar mais fácil para você. Se você preferir fazer em dinheiro em espécie, nós temos aí também, atrás da sua cadeira, um envelope para que você possa fazer a sua oferta. Você que está nos assistindo, você também sabe o que fazer. Tem o QR Code aí para você e você pode participar desse momento de alegria, desse momento de honra, desse momento de gratidão ao Senhor. Eu vou fazer em espécie, mas eu também vou fazer no Pix. Pronto? Você fez a sua oferta generosa de gratidão ao Senhor? Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, rendendo graças a Ele. Você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, levanta seu envelope bem alto. Se você vai fazer isso através das outras, ou já fez isso através de outros meios digitais, levanta seu celular aí, seu aparelho, levanta suas mãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ofertar na sua casa hoje à noite. Não é uma oferta comum, não é uma oferta qualquer, mas fazemos isso de todo o nosso coração, com toda a alegria que nós temos. Estamos aqui, Pai, porque amamos o Senhor, porque confiamos no Senhor. A Tua palavra nos diz, no Salmo 16, que você é a porção da nossa herança e o nosso cálice. Nós te amamos, nós te bendizemos, confiamos no Senhor. Você é o nosso bem mais precioso. Nessa noite, queremos expressar a nossa gratidão por tudo que você promoveu, fez e realizou ao longo desse ano de 2025. E também crendo que o ano de 2026 será um ano muito melhor. E contaremos com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua bênção e com o Teu poder. Te agradecemos, Pai, porque amamos o Senhor, amamos o Teu reino, amamos a Tua obra. E fazemos isso, não com tristeza, não por constrangimento, mas com toda a alegria do nosso coração. Recebe agora a nossa gratidão, a nossa honra e o nosso louvor. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do seu lugar, vem adorar o Senhor. Se esperas a chuva, preparem os campos para que ao cair dela semente morra. E depois de um tempo passa a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, chuva vem, os frutos se virão e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros.
fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Ô Pai, muito obrigada por essa noite maravilhosa que o Senhor está nos proporcionando. Obrigada, Pai, por um ciclo que está prestes a se encerrar. E por uma nova estação e um novo tempo, uma nova possibilidade que está para se abrir. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, a Tua mão nos sustentou. Nós reconhecemos o Senhor, a Sua bondade, a Sua fidelidade. Pai, nós reconhecemos o Teu amor para conosco ao longo de todo esse ano. E nós estamos convictos, Pai, certos de que o ano que virá será ainda melhor, será ainda melhor, será ainda melhor. Será um tempo de nós provarmos de ainda mais fidelidade, de ainda mais bondade da Tua parte, de ainda mais amor, Pai. Será um tempo de experimentarmos ainda mais do sobrenatural do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas individualmente, Pai. Nós te louvamos porque chegamos até aqui com uma expectativa santa de que coisas melhores, coisas maiores estão por vir sobre nós. Pai, nós não estamos frustrados nem decepcionados por algo que pareça estar sem completar-se, porque nós cremos, Senhor, que em Ti tudo está completo. No Senhor nada está faltando, nada está quebrado, nada, Pai, está pela metade. Antes, pelo contrário, no Senhor o nosso cálice transborda. Essa é a nossa convicção para essa noite. Obrigada, Pai, por um ambiente favorável para a atmosfera profética, para a unção profética nesse lugar. Obrigada, Pai, por um ambiente de reverência nessa casa. Obrigada, Senhor, por um lugar onde o fogo está presente e o fervor não se acabou e nem se apagou. Obrigada, Pai, por essa sendo uma noite marcada e marcante para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja e para essa cidade, Senhor. Obrigada por esse tempo precioso. Nós consagramos isso ao Senhor. Nós consagramos esse tempo que finda-se ao Senhor, abrindo, Pai, uma nova temporada e uma nova estação, servindo a Ti e amando o Senhor e amando cultuar ao Senhor. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, porque essa é uma noite que o Senhor já preparou para nós. Esse culto já estava no Teu calendário. E tudo que o Senhor falará, Pai, por meio de nós nessa noite, já aconteceu e já se cumpriu.
Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Anota que o Senhor tem para nós, como igreja, como povo nessa cidade, nessa terra. Nós queremos receber e nós queremos viver, Pai, cada uma das tuas promessas, no nome poderoso de Jesus. Você crê nisso também, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Obrigada, gente. Vocês podem sentar. Boa noite, querido. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Ouvi dizer que aqui tem um povo mais fervoroso, mais temente ao Senhor, mais impactante dessa cidade inteira. É verdade? Então vamos fazer jus àquilo que nós somos. Amém? Eu quero que você olhe para a pessoa que está aí do seu lado, dê um sorriso bem largo para ela e diga: ei, Deus está fazendo algo novo. Não é o ano, mas uma obra nova. Na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em tudo. Deus está agindo. Agora mesmo. Aleluia. Isso já era para deixar você bem animado. Amém. Gente, como nós sempre fazemos no culto da virada, nós temos um tempo de ministração da palavra, depois desse tempo de adoração, de louvor ao Senhor. A gente sempre tem um tempo de mensagem da palavra, sempre um momento em que nós recebemos algo profético que vai indicando para nós o que está por vir no ano que vem, né, no ano que vai começar. É sempre uma ocasião que nós temos muita reverência, muito temor ao Senhor, porque afinal de contas é uma grande responsabilidade expressar a nota que tem no Espírito Santo para a nossa igreja. Isso não quer dizer que seja aquilo que está proposto para as pessoas aí fora, para outros lugares, outras igrejas, outras cidades, até mesmo outras igrejas do Verbo da Vida. Cada um tem o seu contexto e Deus ele levanta a bandeira que é propícia para aquele povo naquela estação. Então o culto da virada para nós não é somente um momento de a gente se confraternizar, sentar à mesa, ceiar e jantar juntos. É um momento realmente para nós de muito temor ao Senhor, de muito respeito, de muita reverência a Deus. Então por isso, falando isso, eu estou falando para que você que está aqui hoje presente, enquanto você ouve a mensagem da palavra, que você ficasse bem concentrado, evitasse se dispersar. Eu quero pedir assim mesmo um favor a você que está aqui hoje, talvez como convidado. Você talvez não é membro da nossa igreja, mas veio para cá como convidado de alguém que é. E talvez você não está tão acostumado com esse ambiente. Pode ser que em alguns momentos você não fique tão à vontade, confortável quanto gostaria. Mas eu gostaria que você realmente ficasse enquanto a palavra está sendo ministrada, enquanto o culto não acaba, que você ficasse reverente ao Senhor, evitasse se movimentar. Se você precisar beber uma água, ir ao banheiro, aguarda um pouquinho, faltam poucos minutos para a virada e você vai ficar livre para fazer aquilo que for necessário. Mas enquanto a mensagem é dada, é importante que você esteja conectado com aquilo que o Senhor está liberando, para que não seja interrompido. O irmão Kenneth Reagan, ele fala que a unção é algo tão sensível que na distração, na dispersão que pode haver, na irreverência que pode estar no ambiente, a unção pode ir embora. E eu sei e eu creio que nenhum dos que estão aqui presentes querem que a unção de Deus vá embora por alguma situação. Pelo contrário, a gente deseja que ela se manifeste com poder. Amém? Então eu quero pedir isso a você, e ditas estas coisas, já oramos, já louvamos ao Senhor, já ofertamos ao Senhor. Então é certo que já existe uma porção que está preparada para esse instante e nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor já programou. Amém? Você está pronto para isso? Então eu quero começar dizendo que esse tempo é um tempo de a gente quebrar ciclos e padrões de repetição. 2026 não vai ser para nós um ano de a gente ficar vivendo as mesmas coisas. Vai ser um ano de a gente dar basta em algumas coisas que já deveriam ter encerrado, em algumas coisas que já deveriam ter mudado. Vai ser um ano decisivo para algumas pessoas. Isso é o que o Espírito Santo comunicava ao meu coração à medida que eu orava, à medida que eu me preparava para esse tempo. E, irmãos, eu vou dizer para você, cada ano é muito desafiador, porque, como eu disse, é uma grande responsabilidade a gente receber e perceber aquilo que o Senhor está querendo apontar. E não sei quantas pessoas comumente aí, mas para mim falar que algo é de Deus falando é de muito peso. É muito sério a gente dizer que Deus falou uma coisa que Deus não falou. E é muito sério a gente não dizer algo que Deus disse. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado com isso. Então, à medida que eu orava, que eu me preparava para esse momento, o Senhor falava comigo. Esse é um tempo que a gente precisa entender que é uma mudança de ano, mas uma mudança de ano, ela não transforma ninguém. O que transforma as pessoas, na verdade, são as decisões que elas tomam. Então, esse vai ser um ano para muitos que estão aqui, um ano de muitas decisões importantes. Decisões que vão requerer maturidade. E esse ano vai ser um ano onde pessoas maduras irão ser apontadas, serão levantadas de uma maneira que elas vão mudar não só os anos, mas vão mudar vidas delas mesmas e de outras pessoas.
esse é um ano em que a gente vai ter uma marca, um ciclo de maturidade sendo marcado. 2026 marca esse ciclo de maturidade, um novo ciclo de maturidade. Eu estava pensando sobre isso e pensando, o Senhor me fez relembrar que 2026 é um ano que comemora 20 anos de Igreja Verbo da Vida em Teresina. Nós vamos fazer 20 anos de Verbo da Vida nessa cidade. Agora, coincidentemente ou não, eu gosto de dizer que é uma cristocidência. Também é um ano em que a nossa família completa 10 anos de chegada nessa cidade. Eu creio que é um tempo de ciclos que vão assim se encerrando, mas que também começarão novos ciclos. A gente vai celebrar a fidelidade de Deus, a gente vai honrar o caminho que a gente percorreu até aqui e a gente vai avançar conscientes assim do que o Senhor nos confiou enquanto legado. Deus nos confiou um legado e nós vamos continuar honrando isso e conscientes desse legado. E eu falava sobre maturidade. O que é maturidade? Maturidade é a gente saber onde a gente não deve estar, o que não deve fazer, quais vozes a gente não seguir. Porque quem é imaturo vai fazendo tudo que todo mundo faz. Mas quem é maduro, não. Quem é maduro escolhe as batalhas que decide entrar ou não. Escolhe quais emoções não vai obedecer ou quais emoções ele vai considerar e seguir. Então, a gente está fazendo 20 anos de igreja, 10 anos aqui da nossa chegada nessa cidade. São ciclos que se completam. Uma década, para cada um. 2 décadas para a igreja, 1 década para nós. E eu creio, irmãos, e eu estou com isso no meu coração, o Espírito Santo falava muito claramente isso. É uma nova década para Teresina. Não é algo para nós individualmente, mas é uma nova década para Teresina. Deus trouxe a palavra da fé há 20 anos atrás para essa cidade. E isso alcançou as nossas famílias, isso alcançou pessoas que nem estão aqui, mas que estão em outros lugares cumprindo a vontade de Deus. E marcou a nossa vida enquanto pessoas que estamos aqui hoje. Então nós precisamos honrar isso e entender que não vai ser um tempo de a gente se arriscar para ganhar algumas coisas, alguns minutos, como aquelas pessoas que atravessam o sinal vermelho. Você já viu alguém atravessando o sinal vermelho e você vê e percebe que a pessoa está arriscando a vida dela para ganhar alguns minutos que lá na frente ela vai precisar parar porque o sinal vai fechar novamente ou alguma coisa vai acontecer e ela vai se encontrar lá. Esse é um ano em que a gente precisa ter cautela para decidir do jeito certo e não querer atropelar a vontade de Deus, mas cumprir a vontade dele. Amém? Eu tenho no meu coração uma impressão de que esse vai ser um ano mesmo de completude, um ano de coisas completas, Um ano, assim, no sentido de ser inteiro, de ter um novo ciclo iniciando, ter ciclos se fechando, coisas perfeitas. O Senhor está apontando 10 anos, 20 anos. Não é uma mera coincidência e repetidamente o Senhor vinha me dando uma nota no meu coração de que para nós ia ser também um tempo de restituição, de colheita, para nós enquanto igreja nessa cidade. Amém? Porque muito foi plantado, muito foi semeado, é algo que, além de nós mesmos, além dessa geração que está agora, já vinha sendo plantado por outras pessoas, por outras famílias. Então, esse é um tempo em que muitas promessas que já foram liberadas nos anos anteriores vão começar a se manifestar. Amém? É um tempo onde a gente vai ver essa manifestação, mas somente para aqueles que aceitarem crescer em maturidade espiritual e emocional. Você está aqui comigo ainda? Então vai ser um ano que vai requerer de nós alguns distanciamentos, talvez necessários, talvez vai requerer de alguns de nós reconexões estratégicas, a gente vai precisar se reposicionar talvez para parcerias mais saudáveis e com propósito mais divino do que o que a gente vinha vivendo até aqui. É possível que algumas portas se fechem e elas não vão se fechar por rejeição. O Espírito Santo falava comigo que algumas portas vão se fechar por proteção divina. Não porque pessoas vão rejeitar a cada um de nós, mas porque nós vamos estar sendo protegidos pelo Senhor. Então, se isso acontecer a você em 2026, não se escandalize, não se espante. 2026 vai exigir cuidado com as nossas associações, com as nossas alianças, para que a gente não perca aquilo que Deus está liberando sobre nós. Você está entendendo? Então, nem toda conexão vai fazer parte do que Deus vai construir em nós. Aí a gente vai precisar ter cuidado com o que a gente ouve, com quem a gente ouve, mais do que até aqui. Porque na maturidade é preciso ter mais cuidado. Amém? Amém, gente? E algumas vozes erradas, elas podem confundir aquilo que o Senhor liberou. Então, esse ano não vai ser um ano para a gente ficar vivendo do passado, do que já foi feito. 2026 vai ser um ano para a gente avançar, sem ser limitado pelo que já funcionou até aqui. A gente vai honrar o passado sem depender dele, celebrar a história sem ficar preso a ela. E, acima de tudo, entender que o novo que Deus está liberando não nega para nós o legado que Ele já deixou, mas Ele vai nos fazer romper para além do que já foi feito até aqui. Esse é um ano de a gente ir além do que a gente já foi até agora.
Amém? Deus não está dizendo assim, olha, esqueçam o que eu fiz. Né? Quando ele fala em Isaías, no capítulo 43, ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus, quando está falando aqui, ele não está dizendo para a gente esquecer tudo o que ele fez. Mas ele diz para a gente não deixar que o que ele fez até agora limite o que ele quer fazer a partir de agora. As nossas experiências, a nossa vida com Deus, as coisas que nós experimentamos até aqui, não podem nos limitar para aquilo que Ele quer liberar daqui por diante. É possível que você não tenha vivido tudo que gostaria até aqui, ou é possível que você já tenha vivido tudo que gostaria até aqui. Mas daqui por diante, aquilo que você já viveu ou deixou de viver, não deverá limitar você para o que Ele quer liberar nessa nova estação que começa. Você está compreendendo, irmão? Então, a ênfase correta aqui não é a gente ter um chamado a ficar olhando o passado, não. Mas é a gente se desapegar do passado como referência e se abrir para que o novo de Deus chegue às nossas vidas e seja percebido e recebido no presente. Você está comigo? Então, 2026 vai ser um tempo de decisões radicais. O Espírito Santo falava comigo, olha, alguns vão escolher caminhos mais fáceis. Outros vão permanecer no centro da vontade de Deus. Mesmo que isso custe aprovação e conforto, nós vamos permanecer. Amém. Você permanecerá, irmão. E esse vai ser um tempo em que Deus vai levantar pessoas maduras, fiéis, sensíveis à voz dEle, para que a gente possa perceber não só o sustento de Deus sobre nós, mas para que aquilo que há em nós sustente também a outros. Fique pronto para você ter algo de Deus em você que vai manter outras pessoas firmes também. Amém? E nesse caminho, mesmo que haja alguma coisa que pareça impossível para homens, a gente vai ver que vai ser um tempo de possibilidades divinas. Não vai ser um tempo de coisas impossíveis, né? Algumas pessoas dizem assim, o ano tal é o ano do impossível, ou a década do impossível. Irmãos, nós não viveremos um tempo de impossível, nós viveremos um tempo de possibilidades divinas. Amém? Eu sei que 2026, ele vai trazer para nós muitas experiências milagrosas com o Senhor. Eu não sei se você está pronto e quer receber isso, mas é o que Deus está liberando sobre essa casa. Um tempo de possibilidades divinas, um tempo de milagres, de intervenções que vêm de forma sobrenatural sobre nós. Esse ano aqui nós vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala, né? Em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, a Bíblia diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga, não haverá impossíveis. Para Deus, irmãos, nada é impossível. Né? A gente vê na Bíblia inúmeros exemplos dessa realidade. Nós vamos entrar, talvez, em 2026, alguns com diagnósticos, com relatórios que viveram até aqui, ou mesmo memórias de frustrações, de decepções, de perdas, de perguntas que foram sem respostas em 2025. Talvez em 2026 você vá levando isso também, essas lembranças. Mas o reino de Deus, irmãos, eu quero dizer para você isso, eu não sei se isso vai te levantar, mas deveria te levantar. O reino de Deus, ele não é movido ou regido por estatísticas humanas. O reino de Deus, ele é regido e movido por promessas divinas. Deus, ele não está limitado às estratégias humanas, aos relatórios, aos diagnósticos, às referências e nem mesmo às estatísticas dos homens. Deus está além disso tudo. Quem crê nisso? Então, o reino de Deus, ele vai mostrar-se para conosco nesse ano dessa forma, sendo regido para além das estatísticas, mostrando para nós que esse não vai ser só mais um ano, mas vai ser um ano de intervenções divinas. Amém? Fica pronto para Deus intervir. E as intervenções divinas na Bíblia, elas vêm quando os recursos acabavam, né? Quando as forças, elas se cessavam, quando as saídas desapareciam, aí vinham as intervenções divinas. E é exatamente aí que as possibilidades de Deus começam. Quando tudo acaba, quando tudo parece não ter mais jeito, quando tudo chegou ao fim, Deus entra com aquilo que só Ele poderia fazer. E esse ano de 2026, para nós, vai ser diferente de 2025. Talvez 2025 foi para nós um ano em que a gente saiu marcado. Talvez você saiu marcado lembrando do que te faltou, do que não aconteceu, talvez da fé que você teve e de repente não foi correspondida com um milagre que você esperava, com um resultado que você não obteve. Mas não será assim com o ano que nós vamos iniciar, irmãos. Você não será frustrado nas suas expectativas, você não será decepcionado na sua fé, você não sairá de 2026 com marcas de frustrações e perdas. 2026 não será lembrado pelo que faltou, 2026 vai ser lembrado pelo que Deus fez com a falta.
Talvez você está olhando para 2025 e pensando no que te faltou. Mas Deus está dizendo para nós, 2026 não será lembrado pelo que faltou. 2026 será lembrado pelo que Deus fez com a falta. Ah, faltou algo para mim. Eu quero dizer para você, para Deus não haverá falta na sua vida. No que depender de Deus não vai faltar nada. E aí a Bíblia vai nos mostrando diversas passagens. Eu lembro lá de Êxodo, no capítulo 14, que fala sobre a abertura do Mar Vermelho. O povo estava lá cercado, tinha atrás o inimigo, à frente tinha o mar, dentro deles tinha medo. Veja a situação, que coisa perigosa o povo de Deus estava passando. Humanamente ali não tinha mais solução. Humanamente não havia saída, gente. Humanamente o povo estava acuado. Mas divinamente havia um milagre que estava em curso. E talvez nesse ano você vá se ver em alguns momentos parecendo acuado. Mas nesses momentos, lembre que Deus haverá de abrir uma passagem para você onde não tem saída. Em 2026, você vai ver Deus abrindo caminhos onde não havia alternativas. Em 2026, portas que não dependem da sua influência, dos seus contatos, da sua força, vão ser abertas. São portas que vão depender somente da intervenção divina e do céu na sua vida, que vão ser abertas nesse ano. Quando você vir se esgotando condições humanas, fique pronto, irmão. Algo do céu vai acontecer na sua vida. Ah, não, você está pensando ainda muito. Eu quero que você fique pronto para pegar, irmão. Tem algo sendo liberado aqui nesse lugar. E sabe, nós não precisamos ficar como espectadores. Você não veio para me assistir, você veio para receber de Deus. Então, se Deus está liberando algo através da minha vida, e eu sei que Ele está, pegue isso para você. Porque à medida que você pega, é o que você vai viver. Amém? 2026, irmãos, vai ser um momento como quando aconteceu com Abraão e Sara, que o tempo dizia que tinha acabado. Mas Deus dizia, não, agora é que vai acontecer. 2026, irmãos, vai ser um momento como houve com Abraão e Sara. Lá em Gênesis, no capítulo 18, a Bíblia conta que tudo falava não. A idade deles dizia não. O corpo deles dizia não. A lógica humana dizia não. Tudo dizia não. Mas Deus disse assim para eles, olha, há alguma coisa impossível para mim? Em Gênesis 18, se eu não me engano, no verso 14, Deus diz, há algo demasiadamente difícil para mim. Ou em algumas versões diz, há algo impossível para mim. Ei, irmão, não há nada que seja impossível para Deus. Se algo está dizendo para você que não é possível, Deus está dizendo hoje para você, 2026 será um ano de você provar daquilo que parecia ser impossível. Deus vai gerar milagres em áreas que você acreditava que já tinha perdido o prazo. Você já viu você olhar para o relógio, você olhar para o calendário e pensar, passou o tempo, acabou o prazo, não tem mais jeito. E Deus dizendo, não, agora é que vai começar a minha ação. Aleluia. O que parecia atrasado vai ser ressuscitado. O que parecia arquivado vai ser revisado. Vai ser revisitado. Você vai ver algo acontecendo no meio da impossibilidade. Sabe por quê? Porque o relógio de Deus, irmãos, a gente já aprendeu o suficiente até aqui para saber disso. O relógio de Deus, ele não obedece à biologia. O relógio de Deus, ele não obedece às estatísticas humanas. A prova maior foi o que aconteceu a Abraão e Sara. O relógio de Deus não obedeceu àquilo que o corpo deles falava, àquilo que o tempo falava, àquilo que as pessoas falavam. A gente tem uma outra passagem que é a de Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que vai mostrar para a gente que havia ali uma mulher que chorava no secreto pela impossibilidade de gerar. A Bíblia fala que ela ali no secreto, lá dentro do templo, ela derramava suas lágrimas, apertada pela pressão de não ter aquilo que ela cria, de não poder gerar filhos. A Bíblia conta que o Senhor respondeu. E, irmãos, o que é interessante, Deus não respondeu Sara, não respondeu nem a Sara, nem respondeu a Ana no secreto. Ele respondeu de forma pública, trazendo um resultado que afetou aquela nação. Samuel, o filho de Ana, que foi gerado em lágrimas no secreto no templo, onde só o sacerdote havia visto aquela mulher chorando, ele depois se torna o homem mais importante daquela nação, sendo o profeta, sendo aquele que ungiu o rei, que estabeleceu não somente um, mas mais de um rei, por causa da unção que carregava. Porque quando Deus responde, ele transforma lágrimas silenciosas em evidências e testemunhas visíveis. Deus, queridos, ele não faz com que o motivo de vergonha se torne para você o sofrimento eterno. Deus pega o motivo de vergonha e transforma em honra e em honra pública. Amém? Deus, ele está pronto. E nesse ano de 2026 vai ser assim. O céu vai ignorar aquilo que a impossibilidade humana diz, mas não ignorará uma oração feita com fé.
sabe, com um coração quebrantado como o de Ana, se você orar, você verá os resultados e eles serão públicos. Quem viu você sofrendo não está pronto ainda para ver o teu sofrimento que você tem diante do Senhor, mas não está pronto nem mesmo para ver a realização que o Senhor tem para fazer na sua vida. Tem gente que não consegue ver você sofrendo, mas não consegue menos ainda ver você tendo a realização. Vão precisar ver você contemplando a realização de Deus na sua vida. Amém. Outra passagem bíblica está lá em Josué, no capítulo 6, que fala das muralhas ali de Jericó, que mostram que quando elas parecem inabaláveis, algo acontece. A Bíblia dá uma instrução ali, mostra que o Senhor traz uma instrução para Josué e para o seu povo. E ali, aquela muralha, ela não cai por estratégia militar. Ela não cai pela possibilidade humana de gerar algum recurso ou de alguma forma poder transpor aquelas muralhas. A muralha, ela cai por uma obediência e uma fé pura e simples ao Senhor. O povo obedece e ali algo é quebrado, algo é rompido, as muralhas caem e o povo entra para aquilo que havia sido prometido por Deus. Em 2026, padrões familiares vão ser quebrados. Ciclos emocionais, coisas que pareciam continuar sempre sendo as mesmas, vão ser rompidas nesses anos. Nesse tempo, algumas prisões até invisíveis. O Espírito Santo falava comigo sobre isso. Existem pessoas que estão aprisionadas por prisões invisíveis. Elas estão livres por fora, mas presas por dentro. E o Senhor está dizendo, essas prisões, elas serão quebradas nesse ano. Sabe, não se trata de você, porque você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo em você, você já é livre, mas talvez pessoas perto de você, que estão vivendo as mesmas coisas toda a vida. Ei, Deus está pronto para romper esse ciclo agora nesse novo ano. Vai ser um tempo de limitações antigas caírem. Como foi com as muralhas de Jericó, vai ser com também essas limitações em nome de Jesus. Amém? Não vai ser pela força do braço, como não foi também pela força do braço de Josué e do povo de Deus que a muralha caiu. Mas foi pela obediência alinhada à voz que o Senhor havia dado, ao comando e à ordem que Deus tinha dado. Nem tudo que te resiste, irmão, é maior do que a tua fé que te move. Pode ser que a muralha que está diante de você para esse novo ano, talvez você está vendo que é grande demais. Mas essa muralha não vai poder resistir à tua fé, que é o que realmente te move. Como foi com eles, vai ser com você. Um comando, uma voz dada, baseada em obediência e com um coração cheio de fé, vai ser o suficiente para romper aquilo que parecia continuar sendo sempre a mesma coisa. Outra passagem mostra lá a Bíblia em 1 Samuel 17. É um outro momento em que nós vemos ali o confronto entre Davi e Golias. Davi, um jovem sem preparo, naturalmente falando, mas altamente preparado pelo Espírito de Deus, ele se depara com Golias, e Davi não tinha armadura, ele não tinha as ferramentas necessárias, Davi não tinha o que era preciso para vencer um gigante, mas Davi tinha uma coisa chamada aliança, e é o que você e eu temos. Nós temos uma aliança com o Senhor, e ainda que a gente não pareça ter ferramentas, recursos naturais, condições naturais para fazer alguma coisa acontecer, irmão, nós temos a aliança com Deus, e isso é poderoso para derrubar qualquer gigante que se levante. 2026 vai ser um tempo assim, em que Deus vai levantar pessoas improváveis para vencer desafios que parecem ser desproporcionais. Alguém haverá de olhar e pensar que é desproporcional para você, que isso é grande demais, mas você, por causa da aliança que tem com o Senhor, vai vencer cada gigante que se levantar. O gigante não vai cair porque você é forte, irmão, como foi com Davi. O gigante não caiu porque Davi era forte. O gigante caiu porque Deus era com ele. O gigante saiu porque a presença de Deus estava com Davi. E quando a gente anda em fé, quando a gente carrega convicção, quando a gente tem um Deus que é fiel com quem crê, nunca, jamais a gente entra numa batalha em desvantagem. Você não vai entrar em 2026 com desvantagem. Talvez algumas pessoas estão aqui pensando assim, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não chegou tal coisa, não aconteceu isso para mim em 2025. Irmão, fica tranquilo, você não vai entrar com desvantagem. Você carrega a aliança com o Senhor. Você tem um Deus que é fiel e poderoso com você. E Ele é poderoso para fazer não somente aquilo que você esperou em 2025, mas para fazer além em 2026. Ele irá fazer além em 2026. Muito além do que você pensou, muito além do que você podia imaginar, muito além do que você esperava, muito além do que as pessoas diziam que era possível. Deus vai fazer.
A gente tem a passagem de Daniel, capítulo 3, que mostra que quando não tem como Deus nos tirar de uma circunstância, por alguma razão, Ele nos livra no meio dela. Daniel vai contar ali no capítulo 3 que aqueles homens que eram amigos dele não foram poupados do fogo. Eles foram colocados na fornalha, mas o fogo, irmãos, não teve poder sobre eles. Sabe o que isso significa? Que mesmo que você venha a passar por alguma pressão, em 2026, Deus vai se manifestar com presença e presente no meio dessa circunstância. Talvez você pense assim, Deus não me poupou de entrar nisso. Deus não me poupou de viver isso, mas Deus vai te poupar no meio disso. Porque a Bíblia fala, irmãos, que eles saíram de lá e eles não foram consumidos por aquela fornalha, eles não foram tocados por aquele fogo, e eles saíram de lá sem nem mesmo ficar chamuscados. Eles passaram pelo fogo sem sair dali sequer com marcas, irmãos. O que é que isso representa para mim e para você? É possível a gente passar por situações difíceis, mas a gente não sair marcado por elas, a gente sair marcado pela fidelidade de Deus. Deus vai marcar você com a fidelidade dele. Você não vai ficar olhando para o que aconteceu de bom ou de ruim. Você vai olhar para o Senhor, que foi quem te proporcionou o que era bom e que te poupou aquilo que era ruim. Deus vai te livrar e a presença dele vai mudar o efeito no meio da crise. O fogo era para queimar, o fogo era para consumir, o fogo era para acabar com aqueles homens. Mas o fogo foi apenas um mecanismo, um instrumento e uma ferramenta da contação do milagre que aqueles homens experimentaram. Foi a evidência de que Deus era com eles. Foi a evidência de que a presença estava lá. A Bíblia fala também sobre Lázaro, um homem que viveu e que morreu sendo amigo de Jesus. 4 dias depois, a Bíblia diz que o corpo dele já cheirava mal, tinha cheiro de morte, tinha a esperança sido enterrada, ele estava dentro do túmulo, mas Jesus é chamado, e quando Jesus é chamado, ele também chama. Se você chamou Jesus para a sua vida, irmão, saiba de uma coisa, Jesus também chama você. E quando ele chama, irmãos, não tem morte, não tem fedor, não tem falta de esperança, não tem sonho, chamado, projeto, nem nada que tenha morrido. Os sonhos, os chamados, os projetos e os relacionamentos que pareciam ter chegado ao fim no ano de 2025, irmãos, eles vão estar prontos para ouvir novamente a voz de Deus em 2026. Coisas que pareciam ter sido perdidas, fica pronto para isso. Tem coisas que pareciam ter sido perdidas para você. Mas o Senhor está falando que o que foi dado como fim será o ponto de virada e recomeço. Não é porque você está encerrando esse ano dessa forma que o ano que vem você vai encerrar do mesmo jeito. Não, não. Vai ser a virada de chave na sua vida. Você vai viver algo novo, irmão, por causa da fidelidade de Deus. Não é porque eu estou falando, não é porque uma mulher está dizendo, não é porque a igreja disse, é porque Deus é fiel para cumprir. Deus cumpre para com quem? Deus cumpre para com aqueles que creem no que Ele diz. E Deus, irmãos, aquilo quando a gente vê o que acontece com Lázaro, com Jesus, mostra que quando Deus chega, Ele não chega atrasado, Ele chega de propósito e com propósito para cumprir. Amém? Parecia talvez para as pessoas que Deus havia chegado atrasado, quando Jesus chega depois que Lázaro já estava morto. Mas havia um propósito, o propósito era mostrar que para Deus não há impossíveis. Ninguém tinha sido ressuscitado naquele contexto, mas ele foi ressuscitado para mostrar que com Deus não há impossíveis. Diga, com o meu Deus não há impossíveis. Depois disso tudo, a gente não pode deixar de contar que existe a maior possibilidade divina que aconteceu em toda a história. Era impossível para o homem ser salvo. Era impossível o homem salvar a si mesmo. Não era possível ninguém salvar a si mesmo antes de Cristo. Mas Deus vai e manda Jesus, e a cruz que parecia ser a derrota, a cruz que parecia ser o ponto final, o túmulo que parecia ser o fim, quando Jesus morre naquele lugar, a ressurreição vem para provar que Deus é fiel, mesmo depois do ponto final. Em 2026 você vai ver que Deus é especialista em transformar impossibilidades humanas em possibilidades divinas. Sabe, talvez você não esteja tão convicto ainda, mas eu quero te mostrar algumas passagens bíblicas. Em Gênesis, no capítulo 18, no verso 14, diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar a ela se existe algo impossível para o Senhor. A resposta é clara, irmãos, não é impossível para o Senhor. Em Deus tudo é possível, amém? Em Marcos também nós temos a declaração dizendo: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diga, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.
Em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós vimos esse texto logo no começo. Em Marcos, no capítulo 9, no verso 23, nós temos a declaração: tudo é possível ao que crê. A única forma, irmãos, de um homem se igualar a Deus é mediante a fé. Como assim, Sameire? A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. E quando vai falar que o homem pode se tornar igual a Deus, ele diz: o homem torna tudo possível se ele crê. Tudo é possível para quem crê. A fé é o caminho que torna possível tudo para o homem. E a fé é o caminho que prova que Deus não tem impossíveis para ele. Samuel, você está dizendo que Deus é igual ao homem e o homem é igual a Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos fez um pouco menores do que Deus. Diz que Ele nos fez seus filhos, a imagem e semelhança tal qual Ele é. Nós também somos. Deus é Espírito, nós também somos Espírito como Ele é. E a autoridade que havia sido perdida pelo homem lá em Adão foi resgatada, restaurada por meio de Cristo quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, vencendo e triunfando sobre o pecado. A nossa posição hoje é juntamente com Cristo nas regiões celestes, assentados à destra do trono do Deus Pai. Essa é a posição que nós temos. O que nos coloca nesse lugar? A nossa fé. O crer que Deus pode é o que faz com que a gente também torne tudo possível. Tudo é possível ao que crê. Jesus, no verso 26 de capítulo 19 de Mateus, diz: Ele disse aos homens, fitando neles o olhar: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Sabe, irmãos, eu não sei como é que você vê isso, mas a gente está contando da história de pessoas na Bíblia que viveram coisas impossíveis aos homens e que foram possíveis para Deus. A Bíblia falou para nós de Abraão e Sara, um casal velho e estéril que gerou uma nação inteira, e ainda hoje nós ouvimos falar sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nós fomos feitos descendência dele por meio do que Cristo fez. Isso mostra que quando parece que o tempo passou, quando os relatórios dizem tarde demais, Deus continua especialista em recomeços e em possibilidades. A gente vê que o relógio de Deus, ele não obedece à biologia, como eu falei, mas ele obedece às estatísticas do céu e não à lógica humana. Nós vimos sobre Ana e nós vimos que ela foi uma mulher que era humilhada, né? Ela era uma mulher humilhada pela outra pessoa que estava na vida e na família daquele casal. E a Bíblia mostrou que ela foi ali alvo do poder e do propósito divino, de maneira que as lágrimas dela, a sua oração sincera, transformou-se numa resposta que se transformou também em testemunho e resultado para toda uma nação, que foi Samuel. A gente viu sobre as muralhas que caíram sem armas, e a gente viu que existem sistemas, existem ciclos, e existem até padrões familiares que podem parecer inabaláveis, mas eles podem ser rompidos, porque tudo que pode nos resistir não é mais forte do que a nossa fé e do que a nossa obediência ao Senhor. A gente viu sobre Davi, que venceu um gigante, algo que era impossível, um menino que conseguiu vencer a um gigante que um exército inteiro não conseguia vencer. Sendo afrontado junto com o seu povo, foi a prova de que quando Deus está aliançado com o homem, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Você talvez não tenha influência, como também Davi não tinha. Talvez você não tenha dinheiro, como Davi naquela ocasião não tinha. Talvez você não tenha uma posição reconhecida, como Davi também não tinha. Mas quem carrega a convicção certa não entra em batalhas para ter desvantagem. Quem carrega o Espírito Santo de Deus entra como quem tem aliança com um Deus que é poderoso e fiel para fazer o impossível quando tudo diz que não. O tamanho do desafio da gente nunca é maior do que o nosso poder que carregamos por meio do que Cristo fez. O poder de Deus em nós pode fazer coisas impossíveis acontecerem. Você está crendo nisso? Nós falamos sobre a fornalha, onde o fogo não queimou, assim como também a gente sabe que Daniel presenciou os leões famintos não atacando ele. O poder de Deus transformou aquilo que era impossível ao homem, sobreviver a leões famintos. Os leões jejuaram naquele dia, porque Daniel saiu ileso daquela cova onde ele foi lançado. Porque mesmo que a gente esteja em ambientes hostis, Deus estando conosco, nós podemos sair ilesos. É possível que nesse ano de 2026, você esteja em algum ambiente hostil, mas Deus vai honrar você, porque Deus continua honrando quem decide permanecer fiel, quem decide crendo, e ainda que isso custe para nós uma posição ou um conforto, se a gente for fiel, o Senhor permanecerá sendo fiel também. Amém? Eu quero falar para você também, por exemplo, de Maria, uma virgem que gerou o Salvador da humanidade. O que seria impossível naquela ocasião? Uma mulher que era virgem conceber e dar à luz um filho.
A Bíblia fala que Deus ele continuou ali agindo e ele gerou uma promessa para todo um povo, para toda uma geração e toda uma nação, e não só para aquele tempo, mas para nações que ainda haveriam de existir, para gerações que ainda iriam vir. Deus gerou por meio de Maria aquela gestação que veio de forma divina para uma coisa que era impossível para os homens. Aquilo que era impossível foi tornado possível, e mesmo que a gente não compreenda, foi algo que Deus cumpriu. Fique pronto para aquilo que mesmo que as pessoas não compreendam, Deus cumprir na sua vida. Amém. A gente tem alguns outros exemplos, como o momento em que Jesus multiplica pães e peixes. E a Bíblia diz que tinha ali 5 pães e 2 peixes, e a gente sabe que 5 pães e 2 peixes não alimentam uma multidão, nem alimentam sequer um grupo de 10 homens, mas a Bíblia fala que ali alimentou de uma maneira que houve multiplicação para toda uma multidão. E a gente viu que era impossível aos olhos humanos se transformar possível diante dos homens por causa do que Deus havia feito através de Jesus naquele lugar. Mostrando que quando os recursos parecem insuficientes, quando os recursos parecem impossíveis, irmão, mesmo que seja na família, no ministério, nas finanças, Deus, ele não precisa de abundância, Deus precisa da nossa fé em operação. Se não houver abundância, se houver fé, o Senhor ele ainda vai agir, ele vai operar. E em 2026 você vai ver o poder de Deus agindo e operando de uma maneira tal que haverá abundância na sua vida por causa da sua fé. Abundância de paz, de alegria, de realizações, de bênçãos e também de recursos, como o Senhor fez nas antigas Escrituras. A gente viu diversas possibilidades para provar que o que para o homem acabou, para Deus ainda é possível. Deus ainda responde aquilo que nós pedimos, Deus ainda atende aquilo que nós precisamos. E o que vai acontecer, irmão, é que em 2026 nós vamos ver muito além do que os nossos olhos conseguem contemplar naturalmente. Eu não sei como está o seu coração, mas no meu coração há uma expectativa santa de que coisas gloriosas vão acontecer. Nós estamos falando de 20 anos de igreja, nós estamos falando de 10 anos da nossa chegada aqui nessa terra, como eu falei. Eu creio que esse é um ano de ciclos completos. Esse é um tempo que nós vamos ver uma nova década começando para essa cidade. Talvez você olhe e pense assim, quanta ousadia, quanta audácia dizer tamanha coisa. Irmãos, nós não estamos aqui por motivos naturais. Nós viemos para cá e essa palavra chegou aqui de uma forma sobrenatural. Um casal decidiu abrir mão da sua vida para trazer a palavra da fé para Teresina 20 anos atrás. Uma família chegou aqui e cumpriu aquilo que lhe cabia enquanto foi possível, dando suor, dando lágrimas, dando recursos, dando seu tempo, dando tudo que podia dar, até que nós chegássemos e eles pudessem passar o bastão. Porque Deus moveu uma outra família de um outro lugar que não era possível estar aqui, mas veio para viver as possibilidades que são divinas e não humanas. O que eu estou falando para você é que não é audácia a gente dizer que uma nova década começa, mas é uma convicção que nós temos de que algo espiritual está acontecendo. Nós não estamos aqui, irmãos, para ver só coisas naturais. Nós não estamos aqui para ficar vendo pessoas comprarem carros, casas e adquirirem bens. Isso faz parte, mas tudo isso o homem que não tem Deus também pode adquirir. Nós estamos aqui para ver milagres. Aquilo que o homem não pode produzir acontecendo na vida de pessoas que decidiram crer e contemplar o Deus que faz o impossível acontecer, o Deus que faz o improvável ser levantado como probabilidade, o Deus que abre portas onde elas não existem, o Deus que abre caminhos onde não se pode passar, o Deus que abriu o mar, mas que também abriu o rio, para o povo passar a pé seco, tanto no Mar Vermelho quanto no Rio Jordão, o Deus que fechou os olhos de quem precisava não enxergar e abriu os olhos daqueles que precisavam ver, o Deus que fez ouvir aqueles que eram surdos, o Deus que fez os cegos enxergarem, o Deus que fez coxos andarem, o Deus que fez pessoas que eram desobedientes obedecerem, o Deus que deu vida a quem parecia que estava morto, o Deus que fez prosperar aquele que estava quebrado, o Deus que fez se levantar o que estava no chão, o Deus que fez levantar o que estava acamado. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus do tudo é possível, o Deus não das impossibilidades, mas o Deus das possibilidades, o Deus que diz que pode quando todo mundo diz que não, o Deus que diz que sim, se todo mundo disser não vai dar, ele diz já deu. O Deus que diz eu curo quando todo mundo diz não tem cura. O Deus que diz tem jeito quando todo mundo diz não tem mais jeito. O Deus que restaura quando parece que todo mundo está dizendo que está quebrado. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. O Deus a quem nós servimos, o Deus que se manifestou até aqui, mas que vai se manifestar de uma maneira ainda mais poderosa no ano de 2026. Nós não vamos ver aquilo que os nossos olhos podem produzir naturalmente, nós não vamos ver o que nossas mãos podem produzir naturalmente, mas nós vamos ver, irmão,
irmãos, aquilo que a mão do Senhor opera sobre a terra através daqueles que decidem crer. Isso nós iremos contemplar. Essa igreja vai desfrutar da manifestação de promessas dadas há anos atrás. Essa igreja vai viver coisas que o Senhor falou pelo Espírito, profecias que foram liberadas por homens e mulheres inspirados por Deus, que foram liberadas sobre nós, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos negócios, nossos ministérios, foram lançadas, não cairão por terra, mas se cumprirão, e se cumprirão no tempo em que os ciclos se fecham, se cumprirão em 2026, para que o homem possa contemplar e ver que aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não pode produzir, aquilo que o homem não pode falar, Deus pode e Deus faz, porque Ele é o Deus do tudo é possível. Ele não é só o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você está crendo, irmão. Eu estou crendo naquilo que o Senhor falou. 2026, irmãos, é um ano em que aquilo que pareceu ser tão difícil, o Senhor falava sobre isso comigo. Coisas que pareciam difíceis, que foram difíceis ao longo desse tempo, que foram talvez inalcançáveis. Coisas que a gente corria e não conseguia pegar. Coisas que a gente corria, mas não conseguia alcançar. Coisas que nós críamos, declarávamos, rendíamos graças, mas não conseguíamos tocar. 2026 serão coisas que serão facilmente tocadas. Não vão ter dificuldades suficientes para o Deus que torna tudo possível, para o Deus que faz aquele que crê viver o impossível. Esse vai ser um ano, irmãos, em que a gente vai ter um favor em comum. Haverá um favor em comum para o cumprimento de profecias. Guarda essa frase. Que bom que está filmando. Guarda bem isso. Em 2026 vai haver um favor em comum para o cumprimento das profecias. Toda profecia se cumpre pelo poder divino, pela inspiração que é dada. Mas, irmãos, tem coisas que parecem ser difíceis demais de acontecer. Não vai ser assim nesse ano. Nós vamos ver um favor do céu de maneira incomum para se cumprir coisas que pareciam ter levado muitos anos para nós. Vai acontecer, porque é chegado esse tempo. Muita coisa foi plantada até aqui. Muita coisa foi plantada em tempo, em suor, em oração. Muito foi plantado em esforço, em lágrimas, em renúncias, em vida dada nesse lugar, por pessoas que decidiram crer no que o Senhor poderia fazer. Muito foi feito, irmãos. É chegado em 2026 o tempo de colheitas para essa igreja. É chegado o tempo de colheita para este povo. É chegado o tempo de colheitas para o povo teresinense, o povo da fé, nessa cidade que decidiu crer. Irmão, você pode pegar isso e agarrar-se com isso e correr com isso. É chegado o tempo de se cumprir as profecias. É chegado o tempo de colheitas chegarem para esse povo. É chegado o tempo de nós vermos o impossível se realizar bem diante dos nossos olhos. Eu passei 20 anos crendo e esperando por um filho. Hoje meu filho é carregado nos meus braços. Hoje meu filho é tocado pelas minhas mãos. Hoje eu vejo com os meus olhos o meu filho, que pareceu impossível durante tantos anos, mas que o Senhor realizou. Ele é alguém que o Senhor levantou para nós, para a nossa casa, para a nossa família e também para a nossa igreja, para mostrar que quando aquilo que parece ser impossível está sem jeito, quando parece que Deus não vai mais responder, quando parece que não vai mais acontecer, Ele não só faz acontecer, como Ele faz com que a gente possa tocar. Ele faz com que a gente possa sorrir diante daquilo. Ele faz com que a gente possa ouvir o impossível, rindo todo dia, porque aconteceu. Sabe, queridos, nós vivemos todos os dias a contemplação de um milagre que o Senhor realizou. Esse ano de 2026 não vai ser diferente. Ele nasceu em 2024, ele foi gerado em 2023, nasceu em 2024. Em 2025 o Senhor nos fez conceber uma nova gestação, que não evoluiu, mas Deus não me fez lembrar desse ano pelo que me faltou. Ele me faz lembrar de 2025 como o ano em que eu provei da fidelidade do Senhor, ao ponto de vê-lo transbordar naquilo que era impossível. E quando ele me falava sobre 2026 ser um ano onde nós não vamos lembrar do que faltou, ele também apontava para isso. Nós não vamos ser lembrados das nossas perdas. Nós não vamos ficar marcados pelo que faltou. Nós vamos ser marcados pelo que Deus fez abundar as nossas vidas. Pelo que Deus fez possível no meio do impossível para nós. 2026, irmãos, é um ano que chegou para a nossa igreja, para a Igreja Verbo da Vida em Teresina, para nós contemplarmos as possibilidades divinas. Chega de nós vivermos e olharmos e entendermos e ouvirmos que é impossível. Nós vamos ver e nós vamos provar e nós vamos
falar das possibilidades divinas. É por isso que 2026 é para nós o ano das possibilidades divinas. Deus está nos lembrando que aquilo que o homem disse muitos anos, é possível vir algo bom de Teresina, é possível algo nascer de Teresina, é possível a igreja em Teresina prosperar, é possível o povo prosperar, é possível haver alguém se levantando nesse lugar para quebrar a corrupção, para quebrar o espírito de morte, para romper com o suicídio, para evangelizar e alcançar inúmeras pessoas. É possível, porque é o Deus que tudo pode, é o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem nós pregamos, é o Deus a quem nós amamos. Deus, o Deus das possibilidades, o Deus que faz tudo que é impossível acontecer, mas que também torna possível tudo para aquele que decide crer. Esse é o tempo daqueles que creem, verem o cumprimento das palavras que o Senhor liberou. 2026 é o ano de você provar de possibilidades divinas. Fica pronto, guarda, grava bem o que disseram para você que era impossível, o que disseram para você que não tinha jeito, o que disseram para você que não tinha cura, o que disseram para você que não tinha como evoluir, o que disseram para você que não tinha como prosperar, que não tinha como dar certo. Guarda e grava bem, porque você vai chegar em dezembro de 2026 e você vai dizer: está aqui a possibilidade divina. Deus fez, Deus é fiel, Deus faz e Ele cumpre aquilo que Ele faz. Você está pronto, você pode ficar de pé. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero encerrar com essa frase. Nós vamos orar. Não sei se você fica animado ou não com isso, mas também eu não estou aqui como animadora. Eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor me confiou e eu tenho feito isso com fidelidade. 2026, irmãos, vai ser esse ano das nossas vidas serem marcadas pelas possibilidades divinas. Eu não combinei nada com o pessoal da música, mas o repertório tinha tudo a ver com aquilo que o Senhor já tinha preparado. Porque Ele é o mesmo que nos inspira, inspira eles e inspira a todos nós. Mas eu quero encerrar dizendo isso para você. 2026 é o ano das possibilidades divinas. Porque quando Deus entra em cena, irmão, não tem argumento que possa se manter de pé. Quando Deus entra em cena, o impossível perde o argumento. Tem muita gente muito boa em argumento para combater a nossa fé. Mas 2026 é o tempo de nós vermos as possibilidades de Deus acontecendo. Para quebrar e romper, mostrando que o impossível, ele perde todo o argumento. Quando Deus opera e age, tornando possível tudo para quem crê. Fica pronto para isso. A gente vai virar o ano da melhor maneira possível. Orando. Somos crentes, somos cheios da palavra, somos homens e mulheres de Deus. Fica perto aí de alguém da sua família. Se você está aqui com a sua família, seu familiar, você está com a sua esposa, pega na mão dela. Se está com seus filhos, pega seus filhos, pega na mão deles. Vamos orar, vamos consagrar 2026 ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós consagramos o ano de 2026 ao Senhor. Assim como 2025 foi um ano em que fomos marcados pela Tua poderosa mão, pelo Teu favor, pela Tua graça, 2026 será assim também. Estamos aqui juntos como igreja, como família, para consagrar esse ano ao Senhor. Amém, Pai. E declaramos que será um ano extraordinário, será um ano poderoso. Amém. Veremos os Teus milagres. Obrigado porque nada será impossível para nós. Mas as possibilidades divinas. Amém. As possibilidades divinas. Amém. As possibilidades divinas. Amém. Estarão atuando e operando nas nossas vidas. Amém. Muito obrigado pela Tua sabedoria, pela Tua graça sobre nós. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado porque viveremos um ano incomum. Amém. Viveremos, Pai, um ano de crescimento, onde estaremos mais convictos, Amém. mais firmes na Tua palavra, onde não abandonaremos a nossa fé, Amém. onde não seremos abalados, Amém. mas estaremos convictos, firmes, avançando, crescendo. Será um ano de aceleração, será um ano, Pai, de prosperidade, será um ano de rompimento, de crescimento. Coisas extraordinárias Amém. estarão acontecendo. Obrigado, porque seremos cercados
pelo teu favor. Amém. Aleluia. Seremos cercados pela tua graça. Será um ano de alegria. Será um ano de refrigério. Amém. Será um ano de colheita. Será um ano sobrenatural. Será um ano de conquistas. Amém. Será um ano, Pai, onde viveremos intensamente para o Senhor. Em nome de Jesus. Será um ano onde cumpriremos a tua vontade, o teu propósito. Amém. Pregaremos mais a tua palavra, testemunharemos mais. Viveremos, Pai. Viveremos intensamente aquilo que você tem para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Consagramos esse ano a você. Amém. 2026 será o melhor ano das nossas vidas. Você pode dizer isso? Diga 2026. 2026 será o melhor ano da minha vida. Será o melhor ano da minha vida. Será o melhor ano da minha vida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou 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 vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Nós cremos, eu creio. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagre e no poder de Deus. E eu creio, tudo é possível, creio.
2026 excelente, extraordinário. A bênção, a unção do Senhor se manifestando sobre a sua vida de uma maneira gloriosa, intensa. Eu declaro que você vai prosperar esse ano, irmão, como nunca antes. Se prepare para você ver as bênçãos correndo atrás de você e se manifestando poderosamente. Será um ano de sabedoria do alto. Será um ano onde a sua família vai estar vivendo dias de alegria, de paz. A sua casa, irmão, será o seu santuário. A sua casa será um ambiente de tanta paz, de tanta alegria, de tanto temor. O seu quarto será um ambiente de oração, de reverência ao Senhor. Irmão, você vai crescer como nunca antes. Se prepare para viver o extraordinário, para viver o incomum. Se prepare para contemplar os milagres com seus olhos, mas se prepare para pegá-lo com as suas mãos. O ano das possibilidades divinas, em nome de Jesus. Amém. Diga 2026. Já começou e já é o melhor ano da minha vida. Eu viverei dias extraordinários, experiências sobrenaturais. Os milagres serão cotidiano na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Graças a Deus. Amém. Tem alguém com fome? Graças a Deus. Que bênção. Então, nós vamos ter um momento agora. Você que está com a pulseirinha, não é isso, pastor Danilo? Quem está com a pulseirinha, a gente vai ter um momento agora da ceia. Vamos jantar juntos. E a gente vai... Oi? Eu vou pedir para você, por favor, sentar, todo mundo sentado. Você que vai participar do jantar, tá bom? Nós estamos encerrando o culto agora. Você que já vai em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Lembrando que amanhã nós teremos culto. Amanhã não, hoje, né? Já a Quinta Viva, mais tarde, logo mais, a partir das 19 horas, teremos o primeiro culto do ano, a primeira Quinta Viva do ano, então você não pode perder. Vem, traz algum convidado com você, será uma grande bênção. A primeira Quinta Viva do ano, amém? Glória a Deus. Nós vamos render graças pelo alimento. Queria que você pudesse parar um pouquinho para a gente poder render graças juntos. Amém? Pai, nós te damos graças por esse tempo de comunhão que nós vamos ter à mesa. Será o primeiro tempo de comunhão à mesa que nós teremos nesse ano de 2026. Nós fazemos isso com temor, com gratidão e com alegria no nosso coração. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de passar essa virada de ano com o Senhor, em família, na tua casa, na tua igreja. E nós te louvamos por isso, te agradecemos por esse alimento. Cada pessoa que com tanto amor preparou esse alimento para nós te agradecemos por isso. E é com alegria que nós recebemos esse alimento, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Então, a nossa equipe vai estar organizando. Eu vou pedir para você obedecer, tá? O pastor Danilo, junto com alguns diáconos, eles vão estar organizando a fila, tá? Então, não precisa você se levantar. Fica aí, que ele vai sinalizar as mesas que vão, para a gente ter o máximo de comunhão possível, para você não ficar lá em pé. Amém, gente? Segue a instrução. O pastor Danilo está organizando lá a fila. E ele vai estar orientando aí as mesas que vão, tá bom? Então senta aí um pouquinho, tem um tempo de comunhão, cumprimenta lá teu irmão, dá um abraço nele, se confraterniza.